Olha só, então, como o André deu a deixa no bloco anterior, agora a gente vai falar sobre a análise de dados para o desenvolvimento econômico. Você já parou para pensar que dados faz super sentido para você saber se o seu município está indo bem, não está, o que eu preciso melhorar? E muitos de nós, às vezes, faz comentários ou uma análise sem esse embasamento. Então, André, vou começar com o André, depois a gente vai trocando figurinhas. Mas conta pra gente um pouquinho como que essa importância, como que esses dados trazem essa importância para o território e como que a gente faz essa análise de dados? Quais são os recursos que a gente tem para isso? Perfeito. A análise de dados ela é essencial para a construção de qualquer política pública, né? A gente já veio conversando aqui no bloco anterior sobre várias coisas que a gente tem à disposição do território para que ele possa construir essa base do desenvolvimento econômico. Mas fazer a análise dos indicadores do território é primordial para que a gente tenha mais assertividade. Muitas vezes a gente está falando de recurso público, né? Sim. Quando a gente fala de prefeitura, de gestão pública, então a gente está falando de um recurso que é de todos nós. Então, quanto mais assertividade a gente tiver na construção de políticas públicas, uma maior assertividade também a gente vai ter no uso desses recursos. Então é muito importante que a gente faça essa análise de dados. Mas aí às vezes as pessoas se perguntam, né? Mas como? Onde que eu acho esses dados? E aí entra o Sebrae. O Sebrae Minas exclusivamente é uma rede do sistema Sebrae que tem uma unidade dedicada à construção de inteligência a partir de dados do território, que é a unidade de inteligência estratégica, que faz a gestão do Inteligência Sebrae. É uma plataforma, né, que está à disposição, é pública, é inteligência.sebraemg.com.br. Lá a gente tem vários painéis de dados, inclusive eu trouxe aqui um print para a gente dar uma olhada na carinha dele, onde a gente tem os painéis de dados, a gente tem vários Para colocar para a estudos. gente aqui, então, o primeiro slide do PowerPoint, para a gente ver essa carinha da plataforma. Da plataforma não, né? Do site de inteligência. Aí, ó. Au. Aqui é a parte onde ficam os painéis de dados, né? Então a gente tem vários painéis aqui com dados de empresas, dados do território, dados sociodemográficos, dados econômicos. E aí naquele QR Code ali no cantinho, quem quiser dar uma olhada depois é só entrar lá no site, que tem, além dos painéis, pesquisas, né, sobre os negócios, tem estudos específicos sobre alguns territórios. Então o Sebrae faz esse refinamento do dado e entrega ele de forma palatável para que as pessoas possam visualizar esse dado e tomar decisão a partir dele. Você sabe que eu acho que eu sou uma das pessoas que mais acessa esse site da Inteligência Sebrae, onde eu vou pedir os meninos para tirarem esse dado lá, pelo menos internamente. Porque eu gosto de entrar, por exemplo, eu sempre vejo de Bonfim, que é a minha cidade, para eu ver se mudou alguma coisa, se não mudou, né? Aí você chega lá, cidade pequena, você vê o vice-prefeito, ele te cobra alguma coisa, você cobra dele também, né? Na feira de artesanato e por aí vai. E aí, eu também consumo muito pesquisas e tal, por causa das entrevistas que a gente dá. Então, isso também é um dado importante para a gente trazer aqui, né? Porque, às vezes, a gente é chamado numa semana do MEI ou numa ação que o município está promovendo para dar uma entrevista, falar sobre o ambiente do município. E, às vezes, a gente vai e fala assim, ai, meu Deus, o que eu vou falar? Vamos perguntar um monte de coisa, eu não sei. Quando você bebe dessa fonte, você tem dados confiáveis, dados que têm uma fonte segura, que é o caso do Sebrae, que também baseia muitas das pesquisas, dos painéis, em dados do CAGED, né, de fontes fidedignas para a gente usar. E aí a gente começa também a fazer essas correlações com o dia a dia de atendimento, né? Então, esse site aqui, gente, dica da Laurana, tá bom? Nossa, é maravilhoso. Consultar Tem muita coisa sempre, legal. né? Consultar sempre. Até para ter como conversar com as pessoas, né? É um Isso. cliente que vem buscando alguma informação, quem está na sala e precisa conversar com algum secretário, alguma coisa. Dado, tem até uma frase, né, Laurana? Mas a frase é depois, eu Viane, tô não é aqui agora. segurando. Não pode falar, gente. Frase é só no terceiro bloco, é o nosso combinado, hein? E os meninos Mas- aqui já estão querendo dar spoiler, gente, que absurdo. Mas eu queria, inclusive, destacar, e aí, se a gente puder colocar ali também, uma inovação que a gente trouxe É foi... o próximo slide? É o próximo slide. Tá. Que nas últimas eleições, né, eleições municipais em 2024, a gente preocupado em saber o que os prefeitos estavam prometendo ali nos seus planejamentos de governo, que tinha uma interseção com o que o Sebrae trabalha em desenvolvimento econômico. Volta, Slide volta, anterior. volta. Por gentileza. Passou 2.
Dando spoiler, gente. Hoje a gente tá trabalhando com spoilers, entendeu? Estamos ansiosos. A gente foi pesquisar dentro dos planos de governo dos candidatos eleitos, né, dos prefeitos eleitos, o que eles tinham colocado nos seus planejamentos de governo que tinha a ver com desenvolvimento econômico. E aí, curiosamente, essa é a nuvem de palavras que a gente tirou de todos os planos de governo do estado de Minas Gerais. Então, quanto maior a palavra, mais vezes essa palavra foi citada apareceu, no planejamento de governo. E olha só, desenvolvimento econômico, tamanho, né? E aí a gente percebe que as palavras que estão em volta é o que vai de fato fazer com que esse desenvolvimento econômico aconteça. E para complementar o André, essa plataforma ela é possível ser filtrada por município. Sim. E aí a gente consegue ver exatamente o que aquele prefeito planeja para o território dele. E não para nossa surpresa, mas a alegria mesmo é que a maioria dos temas são temas que o próprio Sebrae já trabalha, já desenvolve. Então a gente senta para o prefeito e fala o seguinte: olha, prefeito, quem prometeu foi o senhor. A gente está aqui para ajudar a cumprir aquilo que foi colocado no papel e a sociedade espera. Foi uma grande inovação desse ano, né, André? E assim, é muito engraçado porque às vezes a gente senta na mesa junto com o técnico da ponta ou com o ator da sala para conversar com o prefeito e fala: então, prefeito, eu vi aqui no seu plano de governo. Ele assusta e deve pensar: mas vocês leram o meu plano de governo? Que é isso, é a primeira fonte que a gente tem de informação do que ele realmente quer fazer no território, né? E lembra... Desculpa. Não é só falar que, às vezes, como a gente fala, plano de governo, né? O plano de governo é para o município. Sim. Então, quem está numa associação, quem está num CDL, numa agência de desenvolvimento, também deveria consultar o plano de governo para entender como que ele pode se posicionar ali naquele momento. Porque às vezes fica muito sem saber o que eu faço, né? Para que caminho eu sigo, como que eu melhoro a minha instituição. Talvez a chave para várias ações importantes esteja aí olhando, inclusive, o plano de governo, né? Com certeza. E aí eu lembro que o plano de governo ele traz muito da intencionalidade, né? Mas por trás de todo o plano de governo tem um plano de ação, que é onde essa intencionalidade vai trazer resultados ali para o município, né? E esse plano de ação, às vezes a gente entende que por trás desse plano de governo é só a prefeitura que age, mas não é, né? Vocês falam muito dos atores dentro do município e desse protagonismo dos atores, que aí a gente lembra, a pessoa do Sebrae, é a pessoa que está na Sala Mineira, é a pessoa que está na CDL, que está na cooperativa. Todos esses atores, eles têm que formar essa rede, atuar em rede, para que eles consigam fazer com que essas ações de fato sejam implementadas. E nada melhor do que definir essas ações com base em dados do que com base num achismo, em alguma coisa que eu acho que vai ser legal, né? Exatamente. O plano de governo ele foi chancelado pela população. Foi aquele plano escolhido pela população através do voto. Isso. E a gente acha que o ciclo político de 4 anos ele é muito longo. Mas quando a gente entra na prefeitura, na administração pública, eu trabalhei 10 anos na administração pública municipal, esses 4 anos, na verdade, não é bem assim. Sim. Porque para comprar uma caneta, um lápis na prefeitura, demora 3 meses. Para comprar uma merenda escolar, a mesma coisa, um remédio, e assim acontece com tudo. Então, quando a gente olha realmente o tempo que o prefeito tem, ele é muito pouco tempo, ele é a metade praticamente desses 4 anos. E lembrando que nesses 4 anos tem uma outra eleição no meio que também paralisa ali alguns processos. O que a gente fala para os atores locais, principalmente para o prefeito, é que o Sebrae está ali à disposição para agilizar o máximo possível a execução do plano de ação. Porque até então, plano de governo, plano de ação é papel. O que a gente vai fazer agora para executar? Isso mesmo. É o que o vice-prefeito de Bonfim vive me cobrando. Pai de misericórdia. Eu nem sou técnica de lá, hein, Fred? É você que é. Olha só, tem uns comentários aqui que eu vou trazer pra gente caminhar com o tema. A Vaninha hoje tá assim, acelerada. Ela vai sair de entendeu? férias. Merece Aí um tá... prêmio, hein? Ela vai ganhar a medalha de comentarista do Conexão hoje. Ela colocou assim que na Regional Sul... Não, primeiro, antes da Vaninha, teve um comentário que o Sebrae está assessorando
o município de Passos na implantação da Rede Sim Mais Livre. Sim. E depois a Vaninha colocou que lá na Regional Sul, o consultor do REURB foi agente de desenvolvimento de campanha. Olha que legal. Olha, Conheço. Que é o Nilber, né? E que ele Uhum. facilitou Nilber. muito, trazendo também a visão enquanto gestor público, ou seja, uma pessoa que conhece todos os lados, né? Muito Isso facilita bom. bastante, né? é. E não vou fazer o comentário do Fábio, não, Não porque deixa. o Fábio foi... Mas, Fábio, agarra essa dica que ela é importante, viu? E aí, eu queria ver com vocês, assim, que a gente está falando muito dos dados do município, que foi extraído em pesquisas, em fontes que a gente foi consultar, por exemplo, Receita, CAGED, por aí vai. Mas a gente também tem aqueles dados que são gerados nos nossos próprios atendimentos, né? E que eles também são importantes da gente olhar e analisar, até para ter esse confronto entre o que uma pesquisa, um dado da Receita ou de outra fonte fala e o que o meu atendimento está mostrando no dia a dia também, correto? E eu queria até, antes de entrar no que você trouxe, que me deu uma deixa importante aqui, é que às vezes a gente analisa o dado, principalmente quem está ali vivenciando o território, olha para aquele dado e fala, mas a realidade do meu território é outra, esse dado não é exatamente. E isso pode muitas vezes acontecer. Então a gente precisa ter uma análise crítica do dado, mas também fazer uma análise crítica da nossa percepção, do nosso olhar que às vezes pode estar viciado. E muitas vezes também de como esse dado está sendo imputado, porque às vezes é a própria gestão pública que faz o lançamento desse dado. E a gente volta a dizer, política pública é baseada, é informada em evidência. Então, às vezes, o recurso que vai para aquela política pública vai ser orientado pelo dado oficial do município. Se esse dado não está correto, não está sendo lançado correto, então o município vai receber menos recurso muitas vezes. Então, é importante fazer essa análise crítica, né, do dado e também fazer uma análise com base nessa percepção. E aí, entrando no que você trouxe, que é muito importante, e traz de volta essa questão do protagonismo de quem está na ponta atendendo muitas vezes o empreendedor, que é a pessoa que sabe a dor do cliente, é a pessoa que vai ver quais são os gargalos e muitas vezes essa pessoa tem a oportunidade, tem ali um bom relacionamento dentro da prefeitura e pode levar esses gargalos, essas demandas, porque isso é identificar dados e é tomar decisões com base nesses dados. Levar esses gargalos identificados para a gestão pública, para o setor responsável, que pode fazer uma política para melhorar isso aí. Eu acho que sim, né? Quando nasceu a Sala Mineira, né? Que depois cresceu e virou rede, né? E estamos formando essa rede de tantas instituições. A ideia é justamente isso, né? Que seja essa porta de entrada, de captação de demandas e devolutiva para os empresários também, né? Para o território. Então, olha o papel importante que a gente tem. Vou dar um peso maior para as salas nesse momento, porque tem, né? Algumas coisas vão ter mais afinidades com a gestão pública, de ter esse olhar de protagonista, como vocês vêm falando a todo tempo, de criar um relacionamento interno com os outros setores da prefeitura, porque um vai depender do outro, um vai alimentar o outro. Então, essa parceria até interna, né, dentro da prefeitura, ela é fundamental, inclusive para levar essa informação da inserção de dados corretamente. Não inserir de qualquer maneira, né? Porque tem um impacto. A Sala Mineira do Empreendedor e seus agentes ali, eles podem trabalhar muito em função das compras públicas locais, por exemplo. Verificar os editais que a prefeitura está publicando e movimentar aquele setor econômico, por exemplo, papelaria. A prefeitura compra muitos produtos de papelaria. Verdade. Será que as papelarias daquele município estão sendo envolvidas? Então, eu tenho certeza que todas as salas mineiras têm capacidade para fazer isso, divulgar nos CDLs, outras associações empresariais. Temos o exemplo que, quando se abre uma empresa, nós temos um processo que é chamado de viabilidade econômica. É quando a empresa pergunta para o município, eu posso abrir o meu empreendimento naquela região? Ela ainda não abriu, ela está perguntando se pode. E aí, a galera da Sala Mineira, do empreendedor, quem faz ali os processos de viabilidade, registro, podem olhar com maior detalhe quem são essas empresas que estão solicitando viabilidade, que está interessada no município. Vai que tem uma média ou grande empresa de olho naquele município e, por diversos motivos, a prefeitura não conseguiu perceber isso. Então, se esse servidor, se essa pessoa, o agente da Sala Mineira, tiver uma postura mais ativa, ele identifica aquela viabilidade e liga para aquela empresa perguntando
se pode ajudá-la de alguma maneira. Imagina as nossas salas mineiras fazendo esse trabalho Sim, de captação de empresas, de atração de empresas. maravilhoso. É um dado que está ali, que é o da viabilidade, e quase ninguém chama atenção para ele, que é o da viabilidade Isso que econômica. você trouxe é interessante, Rogério, porque eu não vou lembrar agora o nome da cidade, talvez vocês saibam. Eu sei que tem uma empresa de laticínios bem forte no norte de Minas. E que aí eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente tem essa oportunidade dentro do município, mas a gente não consegue tangibilizar essa oportunidade, fazer com que ela se torne real, porque a gente não faz essa aproximação. Poxa, vem pra cá, eu tenho um montão de produtor rural aqui de leite, vem pra cá que eu vou encurtar logística, eu vou encurtar uma série de processos. E vou conseguir, tanto por um lado, trazer um grande investimento, né? Porque uma empresa de laticínio, eu não esqueci o nome dela lá, mas é uma grande, vem para o município para movimentar a economia, mas eu também estou oportunizando que pequenos empreendedores ali do ramo do leite possam ter essa atuação conjunta. Eu lembro disso porque eu sempre falo, né? Eu tenho que falar das minhas experiências. Em Bonfim, a gente tem uma empresa de laticínio lá, que não é gigante, mas a gente acha o leite dela aí nos supermercados de vez em quando. E lá foi feito esse trabalho, que era assim, olha, venham para cá, porque ao redor da cidade, não só no município, mas na região, em outros municípios, tem muitos produtores de leite. Então, ao invés de pegar, colocar num caminhão e atravessar não sei quantos quilômetros para chegar em outra cidade, agora eles já entregam tudo lá em Bonfim, nessa empresa que tem lá. Então, também é um olhar que a gente pode ter sobre isso, né, A meninos? proatividade da prefeitura e da própria sala mineira do empreendedor vai fazer toda a diferença, porque tudo que bate na porta do município vai passar por esses setores, Sim. primeiramente. Uhum. E aí a gente tem um fator que é importante, que é o alinhamento das políticas públicas de desenvolvimento econômico. Vou pegar um exemplo que você citou, Passos. Passos acabou de receber a Heineken, a fábrica da Heineken. Olha, Vou mudar para cá. Vão gerar muitos empregos diretos, mas tem outros empregos que serão indiretos, que Sim. são de empresas menores que vão, é o que a gente chama de causar ali, ser responsáveis por um suporte ao funcionamento da própria Heineken. Uhum. São pequenos e médios negócios. Mas, se no município não tem a rede Sim Mais Livre, não tem a lei da liberdade econômica, um processo de licenciamento ágil, essas pequenas empresas vão sofrer. Então, veja só, atrair uma grande empresa, que inclusive o Sebrae trabalha com atração de investimentos, mas ao mesmo tempo é preciso melhorar o ambiente para pequenas e médias empresas também atuarem e assim dar uma sustentação para essa grande empresa. Então, perfeito. percebam o alinhamento de todas essas iniciativas que a gente está falando aqui. E aí o que a gente está falando é que, ao invés da gente ser só um consumidor dos dados, a gente gera dados também, né? Isso é muito importante, né? A gente gera, analisa, com base nos atendimentos da Sala Mineira, da CDL também, que pode estar vislumbrando alguma coisa, de outros parceiros, do próprio Sebrae, né? Então, a gente entende que a gente é protagonista também, não só no movimento de consumir, mas principalmente no movimento de gerar dados e informações para análise. Gerar né? riqueza através do dado, né? E aí eu queria trazer aqui um case muito legal que a gente ficou sabendo hoje. A gente está com um processo de atração de investimentos, uma solução do Sebrae lá no município de Jordânia. E aí eu tive a honra Grande junto com a... Jordânia! Fui com a Júlia lá no último módulo presencial e a gente identificou, analisando os dados do município, que ele poderia melhorar o seu processo de compra local. E aí, hoje, a gente já viu no Instagram da Sala Mineira de Jordânia, eles fazendo a divulgação de uma chamada pública para micro e pequenas Olha que empresas. legal. Então, olha que legal. Muito A bacana. partir da análise do dado, a gente percebeu que precisava melhorar e a gente transformou esse dado em riqueza. Legal. Transformou ele em ação, né? Muito bacana. E aí, de novo, o alinhamento das políticas. O município, a prefeitura deseja comprar do comércio local, mas esse comércio local tem que estar formalizado. É. Entra de novo o processo de desburocratização. Então tá Uma tudo coisa puxa a interligado. outra, né? É. Ó, pra gente Bacana. finalizar esse bloco, que foi bem interessante, você Foi, gostou, eu eu adorei. gostei. A gente tem que trazer alguns comentários aqui.
A Sala Mineira de Cachoeira da Prata falou que lá no município eles utilizam esses painéis que a gente citou para olhar os dados do município e a partir daí traçar as estratégias, o que é super legal, é o que a gente está falando. Para vocês ficarem felizes, tá? A gente está neste momento com 138 pessoas acompanhando o tema hoje com a gente, então vão ser 138 pessoas que vão sair daqui super alinhadas e espalhando as boas notícias, Vão reverberando o que a replicar, gente né? está falando aqui, Isso. exatamente. Pessoal, eu não lembro qual que é o nome da empresa, o pessoal da Regional Norte que tem que me ajudar aí. Não sei se é Embaré, não sei se Embaré é na Cidade minha, Nova. Ah, é? Lagoa da Prata. Qual que é Lagoa essa da cidade? Prata. Grande Lagoa da Prata, ó. A que eu citei era norte de Minas, que eu me lembre, assim. A Vivian falou se é de Nova Esperança. Também não sei, Vivian. Olha, vai A rolar um Carol- bolão, hein? Vai rolar um bolão. Carol colocou assim: obrigado, Rogério, por apoiar o protagonismo das salas mineiras. Essa visão é importante para os nossos agentes e vai empoderar cada vez mais eles. O Éder Reis, ele falou assim que a Heineken já iniciou o teste de produção, tá? É bom que aqui os nossos fofoqueirinhos de plantão gostam de edificar a vida alheia e eles nos colocam a par de tudo, entendeu? E se precisar de degustadores, né? A Vivi tá Pode como me primeira da colocar. fila, viu, gente? Está produzindo direitinho Ver se a tá tudo nos cerveja, né? conformes, né? Eu te ajudo, Vivi. Eu vou fazer esse Vamos lá, sacrifício. isso. Olha, gente, a gente recebeu um elogio. A Malu, lá de Montes Claros, ela já foi de Janaúba, né? Agora tá em Montes Claros. Ela falou que tá excelente conexão de hoje, super esclarecedor sobre o tema. E o Ronald, meu amigo Ronald, falou assim que é importante sempre analisar o due diligence também, né? Quando a gente fala dessas informações, ele tá gastando inglês aqui com a gente. E teve um comentário aqui que eu não posso colocar, que é de bastidores sobre a degustação da cerveja, a gente deixa para depois, Deixa quieto, entendeu? abafa o caso. Pessoal, então agora sem mais delongas, vamos para o Terceiro bloco. Isso aí.